Irmãos, nós temos estudado sobre a leitura da palavra e até agora, basicamente, o que a gente tem observado é como ler a palavra e ter os resultados desejados exigem o ato sobrenatural do Senhor. Nós vimos que, para que nós entendamos as Escrituras, os nossos olhos precisam ser desvendados. Existe um véu que encobre o nosso rosto por causa do pecado. E somente com o novo nascimento, esse véu é retirado e nós podemos enxergar a beleza e a glória do Senhor nas Escrituras. Então, nós vimos, por exemplo, sobre o papel da oração na leitura da palavra. Depender do Senhor na leitura da palavra, nesse ato sobrenatural, o Senhor nos dá uma ferramenta que é a oração. Nós pedimos para que o Senhor se revele a nós, para que nós consigamos entender o que a palavra pode dizer a nós. Mas pensar que ler a Bíblia ou alcançar o objetivo da leitura das Escrituras é apenas sobrenatural, é um erro. Nós não podemos pensar que ler as Escrituras é apenas um ato sobrenatural. Porque o Senhor desvenda os nossos olhos, mas para que nós enxerguemos a sua glória nas Escrituras. Então Ele nos torna, ou Ele nos dá uma participação na leitura das Escrituras. É claro que o Espírito Santo ainda assim opera no nosso coração para que nós consigamos entender, ilumina a nossa mente e o nosso coração para que a gente entenda as Escrituras. Ainda assim, há um equilíbrio, ou existe uma necessidade de usarmos os dons naturais. Foi o que nós vimos na semana passada. Nós precisamos perseverar na leitura das Escrituras. Nem sempre nós teremos vontade, mas nós precisamos encarar a tarefa de ler as Escrituras com disciplina. Tudo bem, não é somente um ato sobrenatural. Então, como é que se dá a maneira comum ou natural com a qual o Senhor se revela a nós? Então, um teólogo vai dizer que quando o Senhor se revela a nós por meio das Escrituras, Ele se conforma ou Ele se limita à nossa mente. Então, o que é que acontece? O Senhor é eterno, mas, para que nós consigamos entender, Ele, por exemplo, se revelou por meio de profetas. Os profetas receberam uma mensagem do Senhor, e essa mensagem foi entregue ao povo de Deus. Então, quando o Senhor se revela por meio dos profetas, Ele se conforma, por exemplo, à mente dos profetas. Ele se utiliza da mente, do conhecimento dos profetas, da linguagem dos profetas. É o mesmo que acontece no Novo Testamento com os apóstolos. Nós vamos ver, por exemplo, que em cartas diferentes de Paulo, em livros como o livro de Apocalipse, nós teremos linguagens diferentes, formas de escrever diferentes, porque o Senhor se adequou ou se conformou à mente daqueles homens para que eles nos entregassem a mensagem que Ele desejava nos entregar. Nós podemos pensar ainda no Antigo Testamento, por exemplo, naquilo que a gente chama de teofania. Quando o Senhor se revela por meio de alguma forma, por exemplo, como nuvem, Ele não é a nuvem, mas Ele se conformou àquela nuvem para que nós pudéssemos vê-lo, para que nós pudéssemos contemplar quem Ele é. Então, o Senhor, Ele, na sua revelação especial, por meio dos profetas, por meio dos apóstolos e a nós, por meio das Escrituras, Ele se conforma, se limita à nossa mente. Embora seja eterno, embora seja rico em conhecimento, e eterno conhecimento a gente poderia ter do Senhor, Ele nos deu a conhecer dEle mesmo por meio das Escrituras. Então, embora exista um ato sobrenatural
de Deus desvendar os nossos olhos, Ele também ilumina o nosso coração na leitura da palavra, o ato natural ou comum. É sobre esse ato que a gente vai estudar nessas próximas semanas até o fim do ano, certo? Então, o que é que nós podemos pensar sobre esse ato natural de ler as Escrituras? A primeira coisa que eu queria destacar é que muitas vezes nós começamos a ler as Escrituras por meio de outras coisas. Por exemplo, muitas vezes nós achamos que para entender determinado texto das Escrituras, a gente precisa de um nível intelectual um pouco maior. Eu não consigo ler isso, eu não consigo entender o que está aqui nas Escrituras. Eu não consigo saber para quem ele escreveu, eu não consigo saber que gênero é esse, se é apocalíptico, se é uma epístola, se é um evangelho, eu não sei se é um livro poético, se é profético. E nós começamos por esses detalhes para depois ler as Escrituras. Quando, na verdade, a gente deveria fazer o contrário. A gente deveria ler para saber que tipo ou que gênero é esse texto que a gente está lendo. Então, nós muitas vezes partimos do final para o início, em vez de começar pelas próprias ou pela própria Escritura. E aí, Piper, ele destaca um perigo que isso tem. O primeiro perigo é nós corremos o risco de pressionar o texto de acordo com aquilo que nós já entendemos dele, ou com um conhecimento prévio que nós temos daquele gênero, por exemplo. Então, nós corremos o risco de perder a riqueza das Escrituras por limitar o que o texto tem a dizer. Então, por exemplo, se eu penso que é um texto apocalíptico, por exemplo, como o Apocalipse, por exemplo, eu corro o risco de não aplicá-lo a hoje, ao que o Senhor tem a falar por esse livro para os nossos dias hoje. Eu posso pensar somente no futuro, que Ele tem algo a dizer, coisa somente no futuro, na consumação de todas as coisas. Então, eu limito o texto aos seus significados. Uma outra coisa que nós podemos destacar em relação à leitura natural, ou essa leitura de modo natural das Escrituras, é que nós devemos ter ceticismo humilde. O que é que Piper quer dizer com isso? Por exemplo, você vai ler por meio de uma Bíblia de estudos. E nas Bíblias de estudos sempre tem aqueles rodapés, né? Que explicam determinados termos ou determinados versículos. E muitas vezes nós corremos primeiro para lá e depois vamos para o texto bíblico. E ceticismo humilde, nesse caso, é desconfiar se aquilo realmente é verdade. Nós corremos o risco de já ter a nossa interpretação moldada por aquilo que outros homens dizem de um determinado texto, porque nós não fomos ainda ao texto, então nós já vamos com um pressuposto. Isso não quer dizer que ter pressupostos é necessariamente ruim, mas quando nós partimos somente desses pontos, nós também corremos o risco de perder riquezas dos textos bíblicos. E aí ele vai dizer uma coisa interessante: nós deveríamos permitir que o texto falasse tanto quanto necessário, enquanto nós o sondamos o quanto podemos. A nossa atividade é ler o texto bíblico, sondá-lo tanto quanto pudermos, entrar nesse texto, refletir sobre ele, pensar sobre o que ele diz, repetir o que nós lemos, talvez pensar num determinado significado, talvez a gente tenha dúvida em alguma palavra, mas o texto inteiro pode nos ajudar a esclarecer o que aquela palavra quer dizer. Mas nós devemos ir para o texto, sondar o texto tanto quanto pudermos, para que a palavra possa nos falar ao coração. Então, mais uma vez aqui, existe esse ato natural. Deus se utiliza daquilo que nós podemos entender.
E a confissão, por exemplo, vai dizer que as Escrituras não são somente para aqueles cultos, são também para os homens simples. Nós podemos nos aproximar das Escrituras, ler elas a partir das nossas limitações e ser abençoados por Deus na leitura da palavra. Ainda assim, nós devemos ter cuidado. Devemos desconfiar de que talvez aquilo que outros homens dizem sobre os textos bíblicos podem não ser verdade ou podem não ter a exatidão necessária para a leitura. Então, embora nós tenhamos os nossos pressupostos, nós devemos sujeitar o tempo inteiro à leitura e à iluminação do Santo Espírito. Então, ao mesmo tempo que nós temos um ato sobrenatural do Espírito Santo nos iluminar, ele faz isso por meio do ato natural de ler as Escrituras. Então, nós devemos ler as Escrituras e deveríamos começar por ela. A última coisa que eu gostaria de destacar é o significado. Nós precisamos perceber o significado do texto, sendo que nem sempre uma palavra tem somente um significado. Às vezes nós temos o que se chama de polissemia, uma mesma palavra que tem vários sentidos. Então a gente tem, por exemplo, a palavra manga. Manga pode ser a fruta, pode ser esse pedaço da camisa, ou pode ser uma variação do verbo nordestino mangar. Então, uma palavra só tem vários sentidos. E mesmo assim, mesmo que uma palavra não tivesse necessariamente vários sentidos, ela pode ser aplicada a diversos contextos. Então, nós temos palavras nas Escrituras que significam uma coisa num texto, mas significam ou apontam para outra coisa em outro texto. Como então nós podemos desvendar o que as Escrituras têm a nos dizer? E aí nós devemos pensar no significado. Piper vai dizer o seguinte: para mim, significado não é aquilo que outra pessoa interpreta. Então, por exemplo, eu posso dizer alguma coisa a Gabi e eu estou sujeito à interpretação dela. Talvez eu tenha dito alguma coisa e ela ficou chateada. Eu não falei com a intenção de magoar ela, eu não falei nada para machucar ela, mas ela interpretou de uma forma e ficou triste com aquilo que eu disse, por causa da interpretação dela. Então, o significado não foi aquele que eu desejava que ela entendesse. Quando nós lemos as Escrituras, nós deveríamos observar o significado das palavras, não de forma aleatória, não de forma como nós pensamos agora. Nós deveríamos olhar para o que o escritor tem a dizer sobre aquilo. Então, o significado do texto vai ser aquilo que o autor do texto tinha a intenção de dizer, e não aquilo que eu interpretei fora desse texto, ou fora do que o autor desejava comunicar. Vocês entendem? E aqui é importante porque, mais uma vez, entra o ato natural de ler as Escrituras. Nós corremos o perigo, por exemplo, de achar que nos textos bíblicos paira uma nuvem onde eles são interpretados fora do texto bíblico, como se eu precisasse de outra coisa que não o texto bíblico para entender o que o Senhor tem a dizer a nós. E, na verdade, o Senhor se revela por meio das Escrituras. Então, nós podemos compreender as verdades de Deus, a vontade revelada dEle, a partir do que Ele diz de forma objetiva nas Escrituras. Entretanto, nós não podemos tirar os significados do seu real, da intenção do autor em revelar a palavra do Senhor. Então, nós precisamos observar o que aquele autor queria dizer com as Escrituras. Então, aqui, talvez sejam importantes algumas observações para nos ajudar na leitura das Escrituras e para encontrar o significado dos textos das Escrituras.
A primeira coisa que eu queria dizer é que nós devemos observar o contexto no qual o texto se encontra. Não adianta pegar um versículo, tentar entender uma palavra desse versículo e interpretá-la fora do seu contexto menor ou mesmo o contexto mais amplo. Então, nós precisamos observar como é que essa carta, quais são as expressões, por exemplo, que nós temos nos textos bíblicos. Então, por exemplo, eu estava lendo Hebreus. Em Hebreus você vai encontrar, em vários momentos, o autor falando, por exemplo, dos profetas, falando de Abraão, apontando para o Antigo Testamento. Então, eu começo a desconfiar de que o autor estava falando, por exemplo, para judeus, pessoas que estavam habituadas àquela linguagem. Então, eu enxergo, a partir de um contexto maior, aquilo que o que o autor gostaria de revelar naquele texto. Então, você vai ter, por exemplo, a linguagem dos sacrifícios, a linguagem do templo, uma linguagem de Antigo Testamento. Então, isso me ajuda a, no decorrer da leitura, observar para quem ele se dirige e por que ele estava falando aquelas coisas, sobre adoração, sobre Moisés, por exemplo, sobre a lei. Então, quando eu vou para uma carta paulina, eu posso perceber, por alguns detalhes, que em alguns momentos ele fala mais para judaizantes ou mais para gregos, gentios. Então, a partir do que o texto nos mostra, do seu contexto, nós podemos perceber melhor o significado de menores partes, de versículos, de parágrafos. Então, a partir do contexto, nós podemos ter uma ideia melhor do que o autor gostaria de comunicar a partir de um texto específico. Então, a primeira coisa é, observemos o contexto maior. Talvez nós tenhamos dúvida num texto específico, mas no decorrer da leitura, essa dúvida ela pode ser sanada por outro texto que vem a seguir e pela compreensão daquele livro. Então, tinha um autor, por exemplo, que dizia, quando for ler uma carta, por exemplo, aproveite em alguns momentos para ler a carta inteira, porque isso lhe ajudará a ter uma noção mais ampla do que aquele texto tem a dizer. Então, em alguns momentos, nós podemos ler mais lentamente, menores textos, parar mais, mas em outros momentos é válido ler as partes maiores para observar o sentido de textos menores. Isso nos ajudará. E a outra coisa que nós podemos fazer é, as Escrituras interpretam as Escrituras. Então, em alguns momentos, nós vamos enxergar alguma dificuldade em alguns textos. Nós vamos ver aparentes contradições em textos bíblicos. E essas dificuldades só serão sanadas se nós olharmos para aquele texto à luz da revelação completa. Então, nós precisamos ter algum conhecimento, precisamos buscar um conhecimento das Escrituras que nos ajude a interpretar os textos a partir de outros. Então, por exemplo, em textos que falam sobre a soberania do Senhor, Ele salva a quem Ele mesmo quer salvar. Em outros textos, nós temos dizendo que nós devemos guardar a lei do Senhor. Como é que essas verdades aparentemente opostas se unem? A partir da verdade revelada do Senhor por meio de todas as Escrituras. Talvez se nós lermos somente um texto, a gente pode ficar naquilo. Não, aqui é salvo por obras. Não, aqui é salvo pela graça, pela fé. E a gente perde o contexto total das Escrituras. Então, é necessário que nós paremos e observemos as Escrituras falando sobre ou revelando a própria Escritura. Um texto ajuda a significar outro texto. Nós não podemos isolar testamentos, textos, gêneros para interpretar as Escrituras. Então, recapitulando, nesse trabalho natural de ler as Escrituras,
nós ainda assim dependemos do Senhor. É o Espírito Santo quem ilumina o nosso coração, mesmo pela leitura da palavra. O que é que nós devemos observar? Nós precisamos ler as Escrituras, precisamos ir direto para as Escrituras, precisamos tirar todo o proveito que nós pudermos dela, antes mesmo de ir para o que outros homens têm a dizer sobre ela. Esses homens podem nos ajudar? Sim. É válido usar comentários, textos bíblicos? É sim. Mas nós podemos, e o Espírito Santo fala ao nosso coração por meio da nossa leitura. Então nós deveríamos começar pelas Escrituras. E aí nós entramos na última parte, que é significado. Observar o significado à luz de seu contexto e à luz do que o autor daquele texto gostaria de dizer. Então, observemos isso, observando a leitura da palavra no seu contexto e a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Amém? Vamos orar, pedindo para que o Senhor nos ajude na leitura da palavra. Senhor, nós queremos te louvar, porque embora nós sejamos limitados em conhecimento de Ti, o Senhor se revela a nós. Muito obrigado porque o Senhor nos deixou a Tua palavra para que pudéssemos ler. Muito obrigado porque nós temos ela em mãos, no nosso idioma, e nós podemos contemplar a Tua beleza e a Tua majestade por meio dela. Nós queremos te pedir, Senhor, o Teu auxílio na leitura da palavra. Apesar das nossas limitações, o Senhor usa a leitura que fazemos para aplicar ao nosso coração ou revelar ao nosso coração a Tua vontade. Por isso nós te pedimos a Tua ajuda mais uma vez. Que o Teu Santo Espírito possa iluminar nossos corações, nossas mentes, a fim de que nós possamos conhecer dia após dia e cada vez mais do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.